Sabe quando a gente abre o Novo Testamento e dá de cara com aquela lista de nomes que parece não ter fim? Pois é, a maioria das pessoas pula essa parte e vai direto para a história. Mas, e se essa lista não for um obstáculo? E se for, na verdade, um mapa do tesouro? Escondido ali naquelas gerações, existe um código. Um código que revela o ponto central de toda a narrativa que vem depois. Vamos decifrar esse mistério juntos? A grande pergunta é essa, né? Por que começar com a parte que todo mundo ignora? Parece até um erro. Só que o autor, Mateus, sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não está só preenchendo o espaço, ele está construindo a base de todo o argumento dele, camada por camada, desde a primeira palavra. Para a gente entender a intenção do Mateus, a gente precisa meio que ajustar o nosso olhar e enxergar essa lista como a audiência original dele enxergava. Para o povo judeu do primeiro século, genealogias não eram um detalhe chato de jeito nenhum. Eram a espinha dorsal da identidade deles. Pensa nisso como um passaporte e um currículo, tudo junto. Era a prova de que a pessoa pertencia a uma tribo, que a linhagem era pura, que tinha direitos legais. O historiador Flávio Joséfo, por exemplo, começa a autobiografia dele com a árvore genealógica. Então Mateus usa essa ferramenta, que era super familiar para eles, para mostrar que Jesus não surge do nada, mas que ele é o cumprimento de tudo que foi prometido antes. E a prova mais importante que o Mateus quer deixar clara está ligada a dois nomes que aparecem logo de cara, dois pilares da história de Israel. Ao chamar Jesus de filho de Abraão, Mateus está conectando ele à promessa de que, através da linhagem de Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas. E quando ele o chama de filho de Davi, ele está ligando Jesus à promessa de um rei cujo trono duraria para sempre. É uma declaração dupla, sabe? De bênção universal e de realeza eterna. Olha só como ele já joga isso logo na primeira frase. É a tese de todo o evangelho dele. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão, Mateus basicamente diz, olha, essa pessoa que eu vou apresentar é o rei que vocês esperavam e a bênção que foi prometida a todos. Mas ele não para por aí, não. Mateus organiza essa lista de um jeito muito específico, com uma simetria que com certeza não é por acaso. Tem um padrão ali, um código escondido bem na nossa frente. O número-chave é o 14. Mateus chega a nos dizer no versículo 17 que existem 3 grupos de 14 gerações. Mas por quê? Qual é a dessa obsessão com o número 14? Bom, esses 3 grupos de 14 gerações desenham a história de Israel perfeitamente. O primeiro grupo representa a ascensão, a Era de Ouro, desde os patriarcas até o grande rei Davi. O segundo é a Era dos Reis, um período de glória, mas que depois entra em declínio. E o terceiro grupo, a Era mais sombria, do exílio na Babilônia até a chegada de Jesus. É a história de uma nação em 3 atos. E é aqui que a genialidade de Mateus fica explícita. No hebraico antigo, as letras também tinham valores numéricos. E o nome do maior rei de Israel, Davi, se escreve com 3 consoantes que, somadas, dão exatamente 14. A estrutura 3 vezes 14 não é coincidência. É como um outdoor teológico gritando em código que Jesus é o herdeiro final, o grande filho de Davi. Ok, se a linhagem serve para provar a realeza, a gente esperaria uma lista de pessoas perfeitas, heróis, certo? Mas o que a gente encontra é justamente o contrário, e é aqui que a mensagem fica realmente chocante e poderosa. A árvore genealógica de Jesus é, na verdade, um desfile de escândalos. Em vez de heróis impecáveis, a gente encontra mentirosos, idólatras, pessoas com passados bem complicados e até reis violentos. É uma verdadeira galeria de anti-heróis, uma linhagem de pecadores. Temos Tamar, que se disfarçou para ter um filho com o próprio sogro. Temos Raabe, uma prostituta da cidade inimiga de Jericó. A inclusão delas, que era algo raríssimo em genealogias da época, já mostra desde o começo que Jesus veio para se identificar com os pecadores e com quem a sociedade marginaliza. E não para por aí. O próprio grande rei Davi está na lista, mas a história dele inclui adultério e assassinato. E depois tem o rei Manassés, que foi descrito como um monstro que encheu Jerusalém de sangue inocente e promoveu idolatria pesada. A presença deles ali prova que a linhagem do Messias não depende nem um pouco da perfeição das pessoas. Então fica a pergunta, por que Mateus faria questão de incluir essas histórias? Se o objetivo era provar a grandeza de Jesus, por que esfregar na nossa cara as falhas da família dele de um jeito tão explícito? A resposta para isso revela o coração do Evangelho. Ao colocar de propósito essas figuras controversas na lista, Mateus revela uma verdade impressionante.
A vinda de Jesus não é só sobre cumprir promessas antigas, é sobre demolir as barreiras que separam as pessoas. Primeiro, a barreira entre homem e mulher. Numa cultura que quase nunca nomeava mulheres em registros públicos, Mateus faz questão de colocá-las em destaque, honrando o papel delas no plano de Deus. Segundo, a barreira entre judeu e gentil, ou seja, não judeu. Raabe era de Jericó, Ruth era moabita, as duas eram estrangeiras. A inclusão delas na linhagem do Messias de Israel é um sinal de que a mensagem dele é para todo mundo, não só para um povo. E por último, a barreira entre os bons e os maus. A lista mistura reis que foram fiéis com reis que foram perversos. Isso demonstra uma verdade fundamental. A graça de Deus não é uma herança. Ninguém nasce justo. A salvação é um presente, não um direito de nascença. Então, quando a gente junta todas as peças, a prova da realeza, o código numérico e esse elenco de pecadores, a verdadeira mensagem dessa lista de nomes fica clara como a luz do dia. O objetivo dessa genealogia não é apresentar uma linhagem de super-heróis da fé. Definitivamente não é isso. Se fosse, a lista seria bem diferente. Então, aqui está o ponto central. Essa lista não é sobre a grandeza do ser humano, é sobre a teimosia da graça de Deus. Apesar das mentiras, da idolatria, da violência e da rebelião de geração após geração, Deus nunca, jamais quebrou sua promessa. A graça dele se mostrou muito maior do que o pecado, costurando um plano perfeito com os fios de vidas completamente quebradas. E isso nos leva a uma reflexão final, que é inevitável. Se Deus conseguiu construir a sua história mais importante a partir de uma linhagem de gente excluída, de fracassados e pecadores, isso redefine completamente o tipo de pessoa que ele pode usar. A pergunta que essa genealogia deixa ecoando não é sobre quem eles foram, mas sobre o que essa mesma graça pode fazer hoje em dia.